Minhas amigas e meus amigos, bom dia. Vou começar o nosso vídeo contando uma interessante história contada por Swami Sarvapriyananda, de uma importante sociedade de Vedanta de Nova York. A história não tem nada demais, mas muito expressiva. Havia um homem na Índia cuja profissão era de lavar roupas. Ele lavava as suas roupas em rios e tinha muita dificuldade de esfregá-las e com isso machucava suas mãos e de certa forma, em alguns casos, estragava até as roupas que lavava. E teve a ideia de usar uma pedra para fazer isso. Procurou uma que lhe parecesse melhor. E então encontrou uma com o tamanho adequado para segurar. Era uma pedra, de certa forma, não tão grande, mas não pequena, mas que dava para agarrar com as suas mãos. E passou a usá-la e ficou muito satisfeito com isso. Era uma pedra que era daqueles tipos semi-transparentes que são encontradas às beiras dos rios. Com o tempo, apareceram pessoas que ficaram interessadas nela e uma ofereceu 10 rúpias por ela. Ele não quis vender, estava satisfeito com a sua pedra. Mais tarde, apareceu um homem que trabalhava com pedras preciosas e, vendo-a, falou que aquela não era uma pedra comum, era um diamante de alto valor pelo seu tamanho e pela sua altíssima pureza. E deveria custar uma fortuna. Venderam o diamante e com o dinheiro o homem ficou riquíssimo e nunca mais precisou trabalhar. A pedra metaforizada nesta história é a nossa consciência. Trabalhamos com ela todos os dias em trabalhos cotidianos e simplesmente não damos nenhum valor à sua importância. Na verdade, ela transcende o homem físico e é, na verdade, algo preciosíssimo e que vai muito além do que nós podemos imaginar. Hoje é um grande mistério. Na realidade, há muitos séculos e há alguns milênios, é um verdadeiro mistério para nós. E hoje, essa ênfase é muito maior, porque se compreendeu exatamente o que ela representa. E agora a consciência está sendo discutida em meios acadêmicos em todos os lugares do mundo. E estamos chegando à conclusão de que ela possa ser a extensão de algo muito maior que nos envolve e que é a própria fundamentalidade do nosso universo. Vamos começar a discutir sobre isso. Bom, se puderem, deem um joinha no vídeo e se inscrevam
para que esses vídeos possam chegar a outras pessoas. Vamos ao nosso vídeo. A grande necessidade de processamento de informações com identificação de diferentes cores e seus processamentos, identificação de sons e suas compreensões, a compreensão subjetiva do eu, da manutenção dos pensamentos e conversas, e ao mesmo tempo em que se tem pensamentos colaterais e ideias momentâneas e tudo mais que estão nas nossas experiências subjetivas, face à pequena velocidade de nossos neurônios, cujos disparos funcionam a uma velocidade média de 50 Hz, variando de 0,1 Hz a 100 Hz no córtex cerebral, nos neurônios piramidais, até 200 Hz em neurônios em outras partes do cérebro. Um cientista atual cunhou uma frase que passou a definir a dificuldade de se explicar a relativa capacidade do cérebro quando comparada aos grandes requisitos necessários ao processamento exigido pela consciência. Ele é David Chalmers, um dos maiores cientistas filósofos da consciência de nossos tempos, e nomeou essa dificuldade como The Hard Problem of Consciousness, o difícil problema da consciência, sendo esse o maior enigma científico por mais de 2000 anos. Essa expressão refere-se à questão de explicar por que e como os processos físicos no cérebro dão origem à experiência subjetiva e qualitativa da consciência. A dificuldade reside na aparente incompatibilidade entre a complexidade e a velocidade dos processos computacionais cerebrais e os requisitos necessários para a geração da experiência consciente. Em outras palavras, mesmo entendendo os mecanismos neurais e suas capacidades impressionantes, ainda não conseguimos compreender como esses processos dão origem às sensações e percepções conscientes que experimentamos. David Chalmers é conhecido por ser um crítico do fisicalismo no contexto da filosofia da mente. Chalmers é um filósofo científico australiano que fez contribuições significativas ao estudo da consciência. Ele é mais conhecido por formular o problema difícil da consciência, que distingue entre os problemas fáceis e difíceis de explicar a consciência. O problema fácil envolve explicar funções cognitivas e comportamentais, como a discriminação sensorial, a integração de informações e o controle motor, que, segundo ele, podem ser compreendidos em termos físicos. O problema difícil, por outro lado, envolve explicar por que e como processos físicos no cérebro dão origem a experiências subjetivas e conscientes, algo que Chalmers argumenta não ser abordável apenas com explicações fisicalistas. Chalmers defende uma forma de dualismo de propriedades conhecida como dualismo de propriedades naturalistas. Ele sugere que, além das propriedades físicas, existem propriedades fenomenais que são fundamentais e não redutíveis a propriedades físicas. Portanto, ele não se alinha ao monismo fisicalista, que sustenta que tudo que existe é físico e que a consciência pode ser completamente explicada nestes termos. Em resumo, David Chalmers
não é um fundamentalismo do monismo fisicalista. Ele é conhecido por suas posições que desafiam o fisicalismo estrito e sugerem a necessidade de reconhecer propriedades fenomenais como aspectos fundamentais da realidade. Donald Hoffman é um cientista cognitivo e autor que propõe uma teoria conhecida como teoria da interface da consciência. De acordo com essa teoria, nossas percepções não refletem a realidade objetiva, mas funcionam mais como uma interface de usuário criada pela evolução para nos permitir interagir com o mundo de maneira eficaz. Assim como o ícone de uma pasta do computador não se assemelha aos componentes eletrônicos subjacentes, nossas percepções são adaptações que nos permitem sobreviver e reproduzir, não representações verdadeiras da realidade objetiva. Hoffman argumenta que a realidade tal como a percebemos é uma construção mental que não necessariamente corresponde às propriedades fundamentais do mundo. Ele sugere que o espaço, tempo e os objetos físicos, como os entendemos, são simplificações convenientes e que a verdadeira natureza da realidade pode ser muito diferente do que percebemos. Além disso, Hoffman explora a ideia de que a consciência poderia ser fundamental para a estrutura da realidade, uma posição que o alinha mais com o idealismo, já amplamente discutida nos séculos 17, 18 e 19, ou o panpsiquismo, do que com o fisicalismo, assim como os seus antecessores idealistas, como George Berkeley, Immanuel Kant, Hegel e outros, completando-as. Ele propõe que a consciência e suas propriedades poderiam ser fundamentais e que o mundo físico emergiria da rede de interações entre agentes conscientes. Ou seja, não só que a consciência seria a fundamentalidade por trás de todo o universo, mas que este é o produto de sua ação, ou seja, o universo foi e é criado constantemente pela consciência, sendo a fisicalidade de todo o universo, tais como tempo, espaço e matéria, uma mera ilusão. Quanto ao espaço, tempo e matéria ser uma ilusão física, tem demonstrado que sim, pois objeto do Prêmio Nobel de 2022 demonstrou isso e que Alan Specht, John F. Clauser e Anthony Zellinger demonstraram não existir as alegadas variáveis ocultas apresentado no trabalho Paradoxo EPR de Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen, que apresentam um hipotético experimento onde duas partículas quânticas entrelaçadas responderiam instantaneamente a interações mútuas, mesmo que em distâncias astronômicas, como separadas dos dois lados do universo, o que violariam os fundamentos da física e principalmente a relatividade especial, pois, segundo eles, mesmo a informação estaria sujeita aos limites impostos pela velocidade da luz. Os trabalhos de Specht, Clauser, Zellinger, objeto do Nobel de 2022, demonstraram que o paradoxo EPR estaria errado. O Advaita Vedanta é uma escola do hinduísmo derivada de conhecimento dos Upanishads. Upanishads quer dizer final, por serem partes finais dos Vedas. Fala que Brahma, para Brahma, apresenta uma espécie
de grande eu que se distribui, criando os chamados arrancaras, egos distribuídos e individualizados nas diversas criaturas, no caso, homens, criando a consciência de cada ser. Apesar disso, já está resolvido há milhares de anos na Vedanta e na Torá. Na ciência, existem várias tentativas de abordagem de modelos para resolver essa questão da consciência. Apesar disso, já está resolvido há milhares de anos na Vedanta e na Torá. Na ciência, existem várias tentativas de abordagem de modelos para resolver essa questão da consciência. Os vários modelos básicos mais evidentes da consciência são o idealismo, monismo fisicalista, dualismo panpsiquista, uma nova abordagem monista, o monismo da consciência, que ainda não tem nome oficial. Essa nova abordagem consiste de que a consciência é fundamental e a única coisa existente, sendo excluída a fisicalidade do universo. Desta forma, todo o universo passa a ser representado por uma causalidade fundamental que é a consciência, que o permeia inteiramente. Essa teoria está em evolução. Um defensor desta teoria é Donald Hoffman. Muitos cientistas e filósofos da consciência já concordam com essa possibilidade. O monismo físico tem sido a tese principal dos modernos estudiosos, cientistas e filósofos do assunto, que há décadas tentam abordar de forma categórica esse assunto da consciência, mas apesar da busca, não conseguiram evoluir de forma efetiva e tenho visto que muitos papers de décadas atrás mostravam os mesmos problemas de hoje. Vi um desabafo há poucos dias de Chalmers, não me lembrando bem a frase, que ele já estava cansado de ver se buscar uma interpretação viável para o monismo físico e até o momento não se conseguiu. O monismo fisicalista é a tese mais acompanhada pela maioria dos cientistas atuais, principalmente por sua distância de abordagens que levem a uma aproximação de algo transcendente, como de um Deus, por exemplo, pois, como eu já mencionei, julgam crer em Deus, que Deus é uma fraqueza intelectual. Esse problema já foi resolvido há mais de 4.000 anos atrás, tanto no hinduísmo quanto na Torá. Nesses modelos daqueles tempos, parte da mente humana estaria dentro da fisicalidade humana e parte da consciência em uma fonte externa que permearia tudo, em uma realidade transcendente. A consciência do eu humano seria um emaranhado entre essas duas fontes, que se complementariam no interior do homem. Dentro do homem, essa consciência seria na forma de uma alma responsável pela vida animal, que é chamada de alma animal, ou Nefesh, e existiria alma proveniente do absoluto, que se chamaria de Neshama Haelokit, ou sopro divino, ou alma divina, proveniente do absoluto. Essa última chamada de alma pela Vedanta, sendo seu eu ou arrancara individualizado. Além disso, Hoffman explora a ideia de que a consciência poderia ser fundamental para a estrutura da realidade, uma posição que o alinha mais com o idealismo ou o panpsiquismo do que com o fisicalismo. Ele propõe que a consciência e suas propriedades poderiam ser fundamentais e que o mundo físico emergiria da rede de interações entre agentes conscientes.
tanto Brahma, para Brahma no hinduísmo, como Hashem, o nome se referindo ao tetragrama na Bíblia hebraica, possuem propriedades que concordam com esses princípios. No Advaita Vedanta, essa fundamentalidade representada por Brahma para Brahma, que é dividida em 3 propriedades. Sat, isso significa ser ou existência, refere-se à realidade absoluta e imutável que está por trás de todos os fenômenos. Neste contexto, significa a verdadeira essência ou existência pura de tudo. Chit, isso significa consciência ou consciência pura, denota a consciência pura e ilimitada, que é um aspecto inerente da realidade última. É a consciência que não depende da mente ou do corpo. Ananda, isso significa felicidade ou bem-aventurança, representa a felicidade profunda e inerente que faz parte da natureza da realidade última. Esta felicidade não é apenas um sentimento temporário, mas um estado de ser eterno e imutável. Juntas, Sat, Chit, Ananda descreve a experiência do divino ou da verdade última como um estado indivisível de ser, consciência e bem-aventurança. Esse conceito é central para muitas escolas da filosofia hindu, particularmente no Advaita Vedanta, onde é usado para descrever a natureza de Brahma, a realidade suprema e imutável. Kabbalah, Torá. Na Kabbalah, na Torá, essa abordagem é o pano de fundo para todas as manifestações universais que dividem em estados, que são chamados de mundos, mas são apenas dimensões conscientes provocadas pela grande consciência que as produz. A palavra Kabbalah define perfeitamente o que ela seja. Na Torá, existem 4 camadas textuais que compreendem os 4 níveis de entendimentos dos textos. Pshat quer dizer pleno, que é o sentido pleno dos significados do que está sendo lido. Remes, dica, é o alegórico, é o sentido metafórico, simbólico do texto. Darash, pergunta, é o sentido escavado do texto. O Midrash quer dizer quem pergunta. Sod, segredo, esse é o sentido oculto ou o sentido da Kabbalah. Kabbalah era o conhecimento que era passado oralmente de geração em geração, e essa ação de geração posterior era chamado de recepção. Kabbalah significa recibo, palavra derivada do verbo lekabel do hebraico, que significa receber, pois eram recebidos os conhecimentos pela geração posterior, oriundos de grupo de sábios da geração anterior. Através destes grupos de sábios, as grandes verdades eternas eram mantidas, e todos esses conhecimentos repousavam na oralidade. Em sua obra, a Mishneh Torah, a repetição da Torá, o grande filósofo judeu da Idade Média, Maimônides, menciona os nomes dos sábios nas assembleias de cada geração que participaram do processo de recepção. A Kabbalah é a camada mais fundamental de toda a Torá. É praticamente o seu substrato intelectual, sendo também o seu extrato técnico, sendo por isso que o livro mais importante que a descreve ser organizado na mesma sequência de capítulos e versículos da Torá. Mas ele não se limita à Torá escrita, abrange toda a Torá no seu amplo senso. Descreverei isso no próximo vídeo. Na Torá existem esses mesmos conceitos de Sat, Chit
Ananda, mais evidentemente com outros nomes. Hashem, o ser absoluto, pode também ser dividido em 3 aspectos fundamentais. 1. A realidade absoluta de Hashem, o ser, a luz sem fim, ou o Or Ein Sof, totalmente material e incompreensível para nós. Só Ele mesmo pode compreender. A Or não representa a luz material, é fundamentalmente algo que se comporta como a essência da mente, completamente material. É um veículo inteligente, é comparável às propriedades da luz ordinária, pois essa compõe tudo no universo, aparentemente físico, pois nele tudo que existe na verdade é luz congelada. 2. Consciência infinita e imutável, sendo o aspecto inerente da consciência pura. 3. O Éden, a delícia, a bem-aventurança absoluta, não pode ser suportada por nós no nosso presente estado, devido ao seu extremo estado de elevação. Por isso, a proteção do Éden, que é chamado de jardim, mas na realidade chama-se Haganá Eden. Haganá Eden, a proteção do Éden. Só os serafim ardentes podem suportar esse estado exaltado. Éden, evidentemente, são entes metafóricos, representando que ardem nas chamas das emoções, sentimentos desse elevadíssimo estado emocional. Por isso, o homem primordial precisava ser protegido pelo Gan Eden. Nos textos da Torá, podemos ver o modelo dualista da consciência humana na formação de Adão, no 2º capítulo da Torá, logo após o 7º dia. Veja-se que isso está completamente metaforizado por estar em um nível intelectual extremamente elevado e incompreensível para nossa mente objetiva. É necessária uma expansão considerável das nossas mentes para podermos concebê-la. Nos textos em outras línguas, não podemos identificar, através da simples tradução, os conhecimentos enterrados nas palavras e textos do hebraico, pois essas carregam uma informação adicional muito maior do que pode ser suportado por outras línguas. Vamos ver no texto da criação do homem em hebraico. 7. Bereshit Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas a alma da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Vamos ver o significado da primeira palavra, Vaitzer, e formou. Está em uma condição de verbo chamada Vav conjuntivo do Ictol, que é uma condição de verbo que é usado para se contar histórias. Mas a principal razão aqui é de se conotar que é a palavra inteira, um verbo, mas normalmente esta palavra só se emprega um iud e não dois, como apresentado, o que poderia ser um erro ortográfico, mas não o é, e sim fazendo parte da hermenêutica da Torá, que não é usualmente entendida. Na verdade, não se sabe nada a respeito dela, sendo as horas em uso completamente inventadas e totalmente fora da realidade e do contexto oficial da Torá. Vejamos os outros significados da raiz triaconsonantal Yetzer, ou seja, Yatzor,
tradução, criar, produzir e formar. Yetzer, tradução, instinto, temperamento, arbítrio, condição, mentalidade, caráter, pensamento, desígnio, impulso, obra, escultura, ídolo, vaso, cerâmica, ser, criatura. Vejam que essa quantidade de palavras só estão aí porque em uma só tríade consonantal tudo isso cabe. Mas para formar outras palavras, precisam das vogais que não estão normalmente no texto consonantal. Os dois outros Yud representariam algumas dessas propriedades adicionais, que seriam o instinto, o arbítrio e o impulso, para serem colocadas nestes dois Yuds. E a terceira, na realidade, a primeira propriedade seria do verbo, e já é indiscutível e formou. Nos comentários de Rashi, no século XII, nas Torot que as possui, Torot quer dizer Torá no plural, ele menciona esse caso dos dois Yuds, argumentando que seriam as duas propriedades adicionais, sendo uma antes e a outra depois da ressurreição dos mortos, seguindo exatamente o mencionado acima. Na verdade, é um significado verdadeiro para a narrativa e simbolismo da Torá, mas impreciso, pois a essa altura Adão ainda não teria caído e não haveria ressurreição da morte. Mas essa expressão foi usada como acessório para representar os dois estados dos instintos. Entraremos neste detalhe em tempo oportuno. Veja que a palavra para a alma da vida, Neshamat Haim, Nishmat Haim, ou Neshamah Haim, pois o fato de se usar o Tav é só para a construção do construto alma da vida, ou sopro da vida, pois a palavra sopro é a tradução de alma, Neshamah em hebraico. E pelo fato de não existir a preposição de no hebraico antigo, usava-se o construto para fazer isso. Hoje já existe com o emprego da palavra shel em hebraico moderno. Para explicar a natureza desta formação, a própria palavra Adam, homem em hebraico, significa isso. Aleph, a letra Aleph, representando o número 1, Deus, o sopro divino no interior do homem, Neshamah, o sopro, a alma, e o resto da palavra Dam, a palavra sangue, que representa o corpo do homem. Na verdade, significando mesmo bem mais a alma animal, Nefesh Habahamit, que o mantém vivo e fazendo parte de sua inteligência, mente ou alma corpórea, que podemos associar aos seus neurônios e outras coisas pertinentes. Essa alma é determinística, pois os neurônios, sendo os algoritmos, o são. Vejam na tela, Vaikra Levítico 17, porque a alma da carne está no sangue, e por isso eu o dei a vocês, para ser colocada sobre o altar para expiarem suas almas, pois é o sangue que expia a alma. Devarim, Deuteronômio 12. Porém, esforce-se para não comer o sangue, pois o sangue é a alma, e não comereis a alma com a carne. Fica claro aqui que o homem tem duas fontes para a sua consciência. A Neshamah, alma ou sopro, que vem de Hashem, da mesma natureza do Ahankara na Advaita Vedanta, e a Nefesh, ou alma animal, que pertence ao corpo físico, na verdade do mundo físico, que é uma abstração do estado da consciência total.
estando no sangue, simbolizando a energia que circula por ele, trazendo energia para todo o corpo. Na verdade, esta alma, apesar de mencionada como estar no coração, está nos neurônios, que se emaranham com a alma que vem de Aleph, ou da consciência de Hashem. Ficam claras as naturezas duais postuladas tanto na Vedanta quanto na Torá. Como o universo foi criado e mantido pelas propriedades da consciência e, na verdade, por estarmos conectados profundamente a essa consciência universal, existem consequências devido a isso. E no próximo vídeo discorreremos sobre os fundamentos dessas consequências, que devido a isso também nos dá poder, mas isso é uma história que devemos entender paulatinamente, e no próximo vídeo passaremos a abordar esse assunto de forma minuciosa. Veremos na Kabbalah os caminhos para alcançarmos essas condições, mas ao longo do tempo. Nos próximos vídeos estudaremos os fundamentos disso na própria Torá, os diversos nomes do Absoluto, os fundamentos dos nomes de Deus, resolvendo os poderes do homem e os diferentes caminhos através das concentrações, meditações e orações, e outros para reforçar os vínculos com o centro de tudo, Deus. Podemos perceber que esse difícil problema da consciência, a nossa ciência, mesmo negando veementemente por profunda ignorância, arrogância e teimosia, nos levará a compreender o mais difícil mistério de todos os tempos, Deus, mas não a um Deus antropomórfico, mas um ser absoluto, além do espaço, do tempo e da matéria, um ser que transcende tudo, uma consciência absoluta e eterna, sendo a responsável por tudo que existe, mas completamente incompreensível a nós. Continua no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Shavuot Tov. Boa semana.